Não há como eu contar todas as coisas que ficaram gravadas em minha mente durante este tempo de glória pura. É totalmente impossível. No entanto, quero compartilhar algumas coisas que mais me impressionaram. Uma das descobertas que foi tão bonita para mim no céu foi a total ausência da piedade que as pessoas muitas vezes desejam aplicar em suas vidas quando pensam em Deus. Não havia nenhuma piedade lá. Tudo era leve, alegre, descontraído, com brilho real. Não senti que precisasse pisar em ovos, porque estava totalmente à vontade. Não precisei pensar duas vezes no que ia dizer, com medo de desagradar alguém, pois havia uma sensação de total abertura. Foi uma experiência linda, mas incrível, que eu nunca vou esquecer. Deus enfatizou para mim que devemos parar de nos preocupar com suas responsabilidades. Na verdade, Ele me permitiu ver que as pessoas que estão tentando servi-lo, vendo o quanto elas conseguem sintonizar suas mentes com Ele, tentando pensar exatamente da maneira certa ou tentando dizer a palavra certa na hora certa. Deus enfatizou para mim o seguinte: esse é o meu negócio. Você me adora, anda comigo, coloca suas mãos nas minhas, coloca seu coração em sintonia comigo e eu lhe darei o privilégio de se mover comigo. Deixe-me cuidar do meu próprio negócio, o que prometia da minha conta, e eu vou cuidar disso. Não falhei em todo esse tempo. Nenhuma só palavra falhou de todas as minhas boas promessas. Aprendi algumas coisas que foram realmente surpreendentes. Uma delas foi o fato de que Deus me esclareceu que o dinheiro não terá muito valor, exceto quando for usado para o trabalho dele. Para aqueles que direcionam seus recursos para o seu trabalho, ele abrirá amplamente o canal e não haverá mais limite de quanto ele os abençoará. Ele até me deixou ver aqueles dentro da minha própria igreja que ele ia abençoar financeiramente. Havia pessoas que não tinham grandes finanças na época, mas porque achavam que a coisa mais importante do mundo era usar seus talentos para criar um fluxo de caixa para as coisas de Deus, ele me disse que ia derramar bênçãos sobre essas pessoas. Desde então, dei uma olhada em alguns dos registros de doações. Isso é algo que geralmente não faço, mas queria ver por mim mesmo se Deus já havia abençoado essas pessoas. Todos aqueles a quem o Senhor se referiu passaram de um ponto de escassez em suas doações para uma quantidade enorme. Outra coisa, entre aquelas extremamente interessantes que Deus me disse quando eu estava com ele, foi uma verdade que os cientistas da Terra só descobriram mais tarde. Conversei com minha esposa sobre isso e ela ficou tão surpresa quanto eu. Tem havido muita especulação sobre os espaços vazios no céu. Ele explicou que a razão pela qual parece que existem espaços escuros e vazios é que a atração gravitacional das estrelas dentro de si é tão forte que desvia seus raios de luz para dentro, de modo que as estrelas se apaguem e, consequentemente, não emitem mais os raios de luz. Os buracos negros não significam que não há estrelas lá, mas simplesmente que a sua luz se apagou
e não podem ser vistas. Os buracos negros são cemitérios de estrelas. Deus disse que quando nossos pensamentos se voltam para dentro de nós mesmos, nos tornamos como as estrelas que vagueiam na escuridão. Um engenheiro espacial parou em nossa casa uma noite de julho de 1978. Eu discuti isso com ele. Quando eu disse a ele o que Deus havia me informado sobre as estrelas se apagarem, ele ficou surpreso e disse: Eu não posso acreditar nisso. Fazem apenas cerca de 2 meses desde que obtivemos informações sobre isso através de sondas espaciais, de que realmente existem estrelas que desapareceram nesses buracos negros. Ele disse que isso ainda não era conhecido do público. Minha esposa, Charme, sorriu quando ele disse isso, porque eu tinha conversado com ela sobre esse assunto meses antes. Mais tarde, o engenheiro me escreveu uma carta dizendo o seguinte: abro aspas para as palavras do engenheiro. Fiquei particularmente espantado quando você me falou sobre o espaço sideral. Fiquei muito surpreso quando você explicou como o Senhor comparou algumas pessoas que antes eram cristãs, que viviam e testemunhavam do Senhor, como algumas estrelas no céu que costumavam brilhar, essas pessoas nem mesmo refletem a luz que vem em seu caminho. Para mim, esses são os buracos negros do espaço sideral. Você sabia sobre os assuntos científicos relativos a coisas que a maioria dos ministros do Evangelho não tem conhecimento. O Senhor tinha dado a você esta informação. Fecho aspas. Deus também me lembrou que a terra é um lugar maravilhoso, porque toda a terra está cheia de sua glória. Ele me deixou ver um número crescente de pessoas se voltando para ele. Não pessoas recuando, não uma rendição da igreja, não uma igreja caminhando por baixo, mas uma igreja triunfante. Fiquei totalmente à vontade com Deus. Você não precisa colocar seu melhor pé à frente, porque Ele até sabe como é o seu pior pé. Não adianta fingir ou tentar causar uma boa impressão. Apenas seja você mesmo. Descobri que seria impossível estar de outra forma no céu. Parecia que eu estava com o Senhor por vários meses, possivelmente até mais. Todas as coisas que vi poderiam preencher um enorme livro de várias centenas de páginas, mas algo sobre a dimensão da eternidade que você não consegue identificar exatamente com o tempo. Eu nem teria tido tempo de ler o jornal que Deus me mostrou, porque passaram menos de 5 minutos desde que saí do escritório até o retorno. A eternidade não é comandada por relógios, porque o tempo não é medido. O tempo é apenas para esta terra. A eternidade não será uma existência prolongada, não é uma extensão de tempo longa e enfadonha, não é tempo de forma alguma, é apenas uma experiência gloriosa de ser. Quando comecei a compartilhar essas experiências sobrenaturais com minha igreja, fiquei um pouco desconfiado ao contá-las, porque muitos poderiam achar que eu tinha alguns parafusos soltos. No início, houve momentos em que me perguntei se eu estava tendo alucinações. Bem na hora em que comecei a me sentir assim, Deus fez com que as coisas acontecessem exatamente como Ele as havia escrito no papel.
Quando chegar a sua hora de deixar esta terra, não se preocupe com isto, porque o céu não é uma chatice. Se as coisas ficarem ruins aqui, não se preocupe com isto também. Deus quer que aproveitemos ao máximo nossas vidas enquanto estamos em sua bela terra, vivendo para Ele e sendo felizes. Deus não está tão preocupado quanto nós com muitas coisas que as pessoas colocam em suas bandeirinhas vermelhas. O que Ele pede é que andemos com Ele e o amemos. Ele quer que olhemos para o que Ele está fazendo, porque a graça de Deus e sua glória enchem toda a terra. Deus também me permitiu ver entes queridos que morreram. Então Ele me deixou ver os crentes que estavam passando desta vida. Vi suas famílias no céu sendo alertadas pelos anjos de que um ente querido estava voltando para casa e para que se preparassem para recebê-los. Paulo se referiu a essas pessoas como tendo corpos celestes ou celestiais. Isso ampliou e esclareceu para mim outra dimensão eterna. Elas eram identificáveis e pareciam exatamente do jeito que pareciam aqui, sem as preocupações, as mágoas e outros problemas. Elas estavam constantemente experimentando uma enorme alegria, entusiasmo e felicidade, pois o céu é um lugar de descoberta contínua sobre a beleza de Deus. Deus me deixou ver outra coisa que eu nunca tinha entendido. Há uma área entre nosso lugar de habitação permanente no céu e esta terra de onde podemos ser trazidos de volta. Pessoas que morreram e foram restauradas à vida pela prerrogativa de Deus ainda estavam nesta área. Elas ainda não haviam chegado ao local de sua morada final. Isto não quer dizer que as pessoas tenham uma segunda escolha, mas que Deus pode devolvê-las à vida se assim Ele desejar. Eu sei que essa área está lá porque eu a vi, eu estive lá. Uma coisa que Deus me disse era tão oposta à minha teologia e era difícil de ajustar minha compreensão aos fatos reais. Eu tenho pregado que uma vez que você para de respirar, se você não for salvo e não conhecer a Deus, você perderá o céu. Deus disse que não era necessariamente assim. Ele disse que há um lugar onde o espírito do ser humano pode demorar um pouco antes de ir para sua morada permanente. Muitas pessoas que já morreram clinicamente sabem que passaram por essa experiência. Algumas dessas pessoas se aproximaram dos portões do inferno, até olharam para dentro, puderam olhar para o céu e ainda assim voltaram. Ele não tentou transmitir isso em forma de texto para que você pudesse provar ou ensinar como uma matéria, mas apenas como um fato. Comentei com Deus que isso era totalmente contra a minha teologia e ele simplesmente declarou que não estava tentando comparar isto com a minha teologia. Eu vi uma espécie de corredor que era algo como um corredor ou túnel entre a vida e a morte. Uma sala de espera a partir da qual os indivíduos entram na morada final. Deus me disse que uma pessoa que morre e volta à vida, ela retornou desse corredor. A paz do Senhor, eu sou a irmã Clélia Barros. Eu moro na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, no Brasil. A terceira parte deste capítulo está no próximo vídeo. Não deixe de assistir.